Uma boa noite para todos os nossos telespectadores. Estamos aqui refletindo sobre os temas dominicais. Deste último domingo, 24º do Tempo Comum, tivemos o belíssimo tema do perdão. Deus nos ama sem medida e nos convida a amar também os nossos irmãos da mesma maneira, num amor sem medida. A partir das leituras que ouvimos neste domingo, nós vemos o livro do Eclesiástico, no capítulo 27, versículos 33 e seguintes, que nos fala do mal, da ira e do rancor, que não levam à felicidade e que não se pode esperar o perdão de Deus, a não ser quando a gente perdoa o irmão. O sábio sabe perdoar as ofensas e tem compaixão pelo seu irmão. O livro da sabedoria, o livro do Eclesiástico, toda essa literatura sapiencial da Bíblia apresenta que a sabedoria não leva ao rancor, à ira, à vingança. 2 séculos antes de Cristo, quando estes livros foram escritos, nós já vemos esta relação do perdão humano com o perdão divino. Quem não perdoa o irmão não terá coragem de pedir o seu perdão a Deus. Assim, o autor convida a lembrar-se da morte. Pensa no teu fim e deixa de ter ódio. Que sentido tem o rancor, a ira e a vingança? Como esperar o perdão final de Deus se a nossa vida foi vivida na ira e no rancor? A lógica do mundo de responder na mesma moeda, de vingar as ofensas, leva à morte de inocentes, em uma espiral de violência sem limites e sem prazo de solução. Não é este o mundo que nós queremos, o mundo da violência, o mundo da guerra. Qual é a relação entre o perdão de Deus e o perdão humano, então? A bondade e a misericórdia de Deus são infinitamente maiores do que as nossas. Mas se o nosso coração for dominado pela lógica do ódio e da vingança, o perdão de Deus não terá lugar em nós. Um coração duro e violento não compreende as falhas dos outros e não sabe acolher a bondade e o amor de Deus. Por isso, o perdão deve olhar para o fim da pessoa humana, que é a morte. A nossa vida é breve, é limitada e não pode ser estragada com sentimentos que só nos magoam, a nós e aos outros. Cabe a nós buscar o que nos dá paz e nos faz sentir em harmonia conosco, com os outros e, sobretudo, com Deus, o que nos torna realmente mais felizes. Na carta aos Romanos, o capítulo 14, versículos de 7 e seguintes, São Paulo sugere que a comunidade cristã não vive para si mesmo e nem morre para si mesmo, mas para o Senhor a quem pertencemos, pois ele morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. A comunidade é o lugar do amor, do respeito pelo outro, da aceitação das diferenças, o lugar do perdão. Ninguém despreze, julgue ou condene os irmãos, pois o que une os seguidores de Jesus é Jesus Cristo, o Senhor mesmo. Todo o resto não tem grande importância. Os fortes não desprezem quem não pensa como eles. E os fracos não julguem quem tem outra perspectiva na fé. A diversidade não pode ferir a unidade. Na comunidade não há lugar para a intolerância, a incompreensão, o desrespeito pela diversidade de opiniões, a uniformidade imposta em nome da fé, mas é o lugar do amor, do respeito pelo outro, da aceitação das diferenças, da partilha e do perdão. Há pessoas que se consideram santas porque cumprem regras, mandamentos da igreja e são fiéis a ritos.
mas para que nos perder em discussões de coisas secundárias e esquecer o essencial. Discutir sobre comunhão na mão, na boca, ajoelhar ou não na consagração, etc. Com isso, esquecemos o amor, o respeito, a fraternidade e que todos vivemos para o Senhor. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e seguintes, mostra a pergunta que os discípulos fazem a Jesus: devemos perdoar até 7 vezes? Diante desta pergunta, Jesus responde: não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7 é que se deve perdoar. E aqui mostra 70 vezes 7 é a conta da perfeição, do perdão sem limites. É a conta, o acerto da história, do acerto de contas daquele senhor com que devia grande soma e não tinha o que pagar o seu servo. Cheio de compaixão, o Senhor deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida diante do seu pedido, implorando o perdão. O servo, porém, perdoado, foi atrás do seu colega. Assim, a quem lhe devia pouco, ele não perdoou. E os testemunhas da cena ficaram muito chateados com o sucedido e foram contar ao Senhor. O Senhor o chamou e lhe disse que por tê-lo perdoado, ele também devia ter perdoado o seu irmão. O debate sobre o perdão girava em torno do limite de vezes em que se devia perdoar. Jesus vai além e diz que se deve perdoar sempre de forma ilimitada, total, sem reserva. Com a parábola, Jesus diz que o Senhor perdoa uma enorme dívida e o servo não perdoa uma dívida pequenina. A desproporção entre as duas dívidas evidencia um contraste. As atitudes e os sentimentos do Senhor mostram que Ele é capaz de perdoar infinitamente, e o servo incapaz de se converter à lógica do perdão, mesmo depois de ter vivido a alegria de ter sido perdoado. Por isso, os companheiros ficaram chocados e informaram o rei que, escandalizado com o comportamento do servo, castigou-o duramente. Esta parábola, então, é uma catequese sobre a misericórdia de Deus, cujo perdão é sem limites. E sobre as nossas atitudes diante dos irmãos que erram. Nossa lógica, tantas vezes, é muito longe e distante da lógica de Deus. O Evangelho nos convida a perdoar sempre como discípulos de Cristo. Enquanto o mundo considera que perdoar é próprio dos fracos, vencidos e que não se impõe, Deus considera que perdoar é dos fortes, dos que sabem o que é importante, dos que estão dispostos a renunciar ao seu orgulho e autossuficiência para apostar num mundo novo, marcado por relações novas e verdadeiras entre as pessoas. Enfim, enquanto a lógica do mundo só aumenta a espiral de violência, de injustiça e de morte, a lógica de Deus ajuda a mudar os corações em gestos de amor, de partilha, de diálogo e de comunhão. Enfim, o que significa perdoar? Perdoar não é só ceder diante do que nos magoa e ofende, ou ser diferente diante de uma situação que causa morte e sofrimento, ou não se importar se as coisas não nos afetam diretamente, ou não pactuar com a injustiça e opressão. Perdoar não é só aguentar tudo em silêncio covarde, indiferente ou conformista. Não, o perdão não é passividade, alienação, conformismo, covardia ou indiferença. O cristão não se esconde, mas ama o pecador, mesmo se odeia o pecado. O cristão combate o pecado, mas defende o pecador. Não se cala diante do que está errado, mas não guarda rancor para com o irmão
que falhou, nem evita as possibilidades do encontro, da conversa, da comunhão, do diálogo e da partilha. O cristão não desiste de ninguém. O cristão se sente responsável na construção de um mundo novo e melhor, está sempre disposto a ir de encontro, sair de si, estender a mão, recomeçar e assim dar oportunidade para uma nova vida. Que esta reflexão sobre o perdão de Deus para conosco e do nosso perdão como um chamado constante à paz, à reconciliação, possa servir-nos de grande luz e força nesta semana. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.